Meus irmãos, dando continuidade então às exposições da Epístola aos Romanos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Os irmãos vão lembrar que em nossa última exposição, nós dividimos esse primeiro bloco do capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo de número 7, em 3 partes, ou 3 sermões. E sendo assim, hoje nós vamos ler novamente versículo 1 ao versículo de número 7, mas nos concentraremos na exposição dos versículos 3 e 4. Então, Romanos, capítulo de número 13. Diz assim o Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amém. Senhor, tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações. Santo Espírito de Deus, afasta de nós as dispersões e que a tua palavra, lançada aos nossos corações nesta manhã, ache terreno fértil, cresça e produza muitos frutos para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós falávamos no último sermão, onde ali nós expusemos os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, em Romanos 13, vai tratar de nossas relações com as autoridades, com aqueles que governam. E nesse sentido, nós vimos que todos os homens são chamados para que se submetam às autoridades constituídas, aos governantes, pois a autoridade deles é derivada da autoridade do próprio Deus. Notem que essa submissão não está atrelada a nenhum elemento condicional, como piedade, competência ou qualquer outra qualificação para que assim venhamos a obedecer. Antes, está diametralmente ligada à vontade do Senhor manifesta em sua providência ao estabelecê-los. É por isso, então, que Paulo adverte aqueles que, a este respeito, se opõem à providência divina, de que estes não sairão impunes se assim procederem. Devemos, então, tomar cuidado para não incorrermos nesta condenação. Porque os cristãos, meus irmãos, vejam, eles não são anarquistas. Os cristãos, eles não são subversivos ou revolucionários, como alguns aí que professam a nossa fé, erguem essas bandeiras. Não, nós não somos assim. Aqueles que professam a fé e assim procedem, equiparam-se ao da seita dos zelotes, que por causa de uma visão equivocada, para dizer o mínimo, com equivocada,
sobre o reino messiânico causaram uma série de tumultos que culminou com a expulsão dos judeus de Roma e trazendo sobre Jerusalém a destruição completa como justo juízo de Deus. O Estado, meus irmãos, é uma instituição divina, assim como também são as autoridades que governam. O papel do cristão não é o de contestar, não é o de se opor, mas de colaborar através do Evangelho. E vejam que não há passividade de nossa parte nisto, mas sim uma atividade retumbante que visa a glória de Deus. Porém, não pensemos que, pelo fato do Estado e das autoridades que governam serem instituídas por Deus, seja o próprio Deus que pessoalmente os designe, sendo inclusive responsável por seus atos, exigindo assim obediência e submissão irrestrita por parte de todos nós. De modo nenhum isso é ensinado nas Escrituras. De modo nenhum, irmãos. A obediência e a submissão devida às autoridades não pode ser cega. A Bíblia deixa claro que há um limite a ser respeitado. Sempre que a obediência ao homem é inconsistente com a obediência a Deus, a desobediência a esses homens se torna um dever de todo cristão. Basta lembrar o porquê que este conselho decidiu manter os cultos durante a pandemia, enquanto o governador decretou não haver culto e ainda disse que quem quisesse cultuar, cultuaria da forma dele e não como Deus ordena. Porém, a desobediência, a rebeldia ou a oposição por outra razão, torna-se passível de condenação, diz o Senhor. Porque antes de se opor ao homem, aquele que se opõe está se opondo àquele que o estabeleceu e que, conforme já mencionamos, a autoridade deriva. Ora, basta lembrarmos do que disse Jesus a Pôncio Pilatos, em João 19. Pilatos faz algumas perguntas para Jesus e Jesus se mantém calado e ele então interpela o Senhor dizendo: por que não me respondes? E então Pilatos, cheio de sua arrogância e soberba, chega para Jesus e diz: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Vejam que Jesus responde. Jesus olha para ele e diz: nenhuma autoridade terias tu sobre mim, se de cima não te fosse dada. Sendo assim, irmãos, importa-nos obedecer e nos submeter às autoridades constituídas. Essa é a maneira sábia e correta de agir. Pois, como diz Paulo aí no versículo 3, veja, ele diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Percebam que o versículo 3 é uma continuidade daquilo que o apóstolo Paulo havia falado lá no versículo 1. A conjunção que é utilizada aqui deixa isso muito claro. Sendo assim, as autoridades que foram constituídas por Deus, com o objetivo de prover a paz e promover o bem de todos os homens, bem como também receberam autoridade para refrear e punir o ímpeto e a perversidade daqueles que são maus, devem ser, portanto, respeitados, devem ser, portanto, obedecidos.
Calvino dizia que, a não ser que a fúria dos ímpios seja contida e os inocentes sejam protegidos da perversidade daqueles, a destruição universal será inevitável. Se, pois, é o único antídoto pelo qual a humanidade poderá se proteger da destruição, então devemos preservá-la com solicitude, a menos que queiramos admitir que somos inimigos públicos e gratuitos da raça humana. Observem aí que esta realidade, no entanto, nem sempre ocorre de maneira invariável. Ou seja, nem sempre as autoridades agem em conformidade com aquele desígnio que o Senhor as instituiu. Um desígnio que é justo e verdadeiro, e que preza pela verdade e pela justiça, e pelo bem. Observe também que essa variação geralmente acontece quando os magistrados não reconhecem eles mesmos como estando debaixo de uma autoridade superior, ou seja, debaixo da autoridade de Deus. Ao agirem assim, agem como se fosse a autoridade suprema, agem como se fossem o próprio Deus. E, meus irmãos, nenhum de nós pode viver sem estar debaixo de autoridade. Nenhum de nós pode se declarar autônomo ou senhor de si mesmo. E eu vou lhe dar uma razão para isso. 1 Coríntios 13. Além de tudo isso que Paulo está falando aqui nesses 3 primeiros versículos, nós temos o exemplo prático na história humana. Todo aquele que se coloca como autoridade suprema se coloca no lugar de Deus. Todo aquele que abroga para si a autoridade suprema tenta usurpar o trono do Deus vivo. Todo sistema que confere autoridade suprema a um homem, como se este fosse um Deus, é satânico, é infame, é blasfemo e é anticristão. Não é à toa que parte dos cristãos do primeiro século identificaram os imperadores romanos, Nero e Domiciano, como tais. Não é à toa que o regime papal seja identificado como tal e a Igreja de Roma como sinagoga de Satanás. Não é à toa que os sistemas totalitários, quer sejam de direita, quer sejam de esquerda, ao longo da história, no qual concederam o poder e a autoridade suprema nas mãos de um líder máximo, sejam da mesma forma satânicos, blasfemos e anticristãos, como foram os casos de Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha, Saddam Hussein no Iraque, Fidel Castro em Cuba, Mao Tse-tung e Xi Jinping na China, Maduro na Venezuela, Kim Jong-un na Coreia do Norte e, como alguns querem, ainda aqui para o Brasil, Lula. Que Deus nos livre desse infortúnio. Meus irmãos, toda a humanidade está debaixo de autoridade, todo cristão está debaixo de autoridade, todo governo está debaixo de autoridade, todo magistrado, todo ministro está debaixo de autoridade. Quem não enxerga uma autoridade em cima de si é Satanás. E por mais que não enxergue, no fundo enxerga porque teme. Ou seja, nem o próprio diabo tem essa audácia. Nem o próprio diabo. Vejam que essa é a consciência que somos exortados por Paulo a ter. E não apenas nós que cremos no nome do Senhor Jesus, mas também as autoridades, sejam elas civis ou religiosas.
Porque é isso que se espera das autoridades. Que temam ao Senhor, que tenham o Senhor como autoridade suprema, que o temam, que se curvem a Ele e à sua vontade. Mas o que temos vivido nesses últimos dias? Porque não são apenas os magistrados civis, mas o que dizer de inúmeras instituições religiosas que surgem, cada uma sem querer se submeter às autoridades. É por isso que George Gillespie dizia que a Bíblia é suficiente para tudo nas nossas vidas, inclusive para nos fazer reconhecer as qualificações que são requeridas de um magistrado e que nós muitas vezes ignoramos. Nós vemos, mas fazemos de conta que não é conosco. Nós lemos e entendemos, mas não aplicamos no nosso dia a dia. Porque gostamos dessa dicotomia. Eu sou crente na igreja, no domingo, mas durante a semana eu tenho que me envolver com as coisas seculares. Então Gillespie dizia que um magistrado, ou a escolha de um magistrado, deveria estar alicerçada em Êxodo capítulo 18. Abra sua Bíblia e veja o que diz Êxodo 18, versículo 21, por favor. Deus diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Veja, os magistrados deveriam ser homens justos, homens de verdade, tementes a Deus, que odeiem a cobiça, que não sejam ímpios, nem injustos, nem falsos, nem enganosos, nem cobiçosos, nem orgulhosos e muito menos opressores. No entanto, não é isso que nós vemos. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, para a realidade do nosso país, nós devíamos estar preocupados, e além de preocupados, envergonhados. Mas, reverendo, preocupados com o quê? Envergonhados de quê? Pelo fato de que estamos, ano após ano, debaixo de juízo, devido às más escolhas que fizemos. Devido aos critérios que utilizamos para separar aqueles que deveriam exercer o ofício de magistratura designado por Deus. Nós deveríamos reconhecer os nossos pecados também quanto a isso. Porque é muito fácil a gente dizer, porque o Senado é corrupto, porque a Câmara é corrupta, porque o STF é corrupto. Mas eles estão lá por causa da nossa negligência. Eles estão lá porque os critérios para colocá-los lá não foram esses que o Senhor nos indica. Não foram esses que o Senhor nos diz que nós que dizemos ser cristãos deveríamos ter adotado ao elegê-los. Não são esses. Mas são os nossos próprios. Como a maioria das coisas que nós fazemos nas nossas vidas. A gente vem domingo após domingo para a igreja. Nem todos é bem verdade.
E a gente escuta Deus falar. A gente ouve Ele nos ensinando. A gente sabe o que é fazer, o que tem que ser feito. Mas quando a gente sai daqui, a gente quer fazer do nosso jeito. E não do jeito que Deus manda. Não é verdade? Quais foram os critérios que você utilizou nos últimos 10 anos para eleger esses que estão aí? Quais são os critérios que você está considerando já, e já tem muita gente vivendo a eleição desde o ano de 2018? Né? Nem os últimos que foram eleitos assumiram, já tinha gente pensando em novas eleições. Quais são os critérios? Certamente, o critério não foi a verdade. Também não foi a justiça. Muito menos o temor que eles tinham a Deus. Não foram esses os critérios. Da maioria. Infelizmente. Sabe qual foi o critério? Aquilo que lhe favorecia. Aquilo que lhe favorece. É escolher pensando em mim mesmo. Não é pensando na glória de Deus. Os critérios não são os critérios que Deus estabelece, mas os critérios que eu quero estabelecer. Escolhemos baseado naquilo que eles têm a nos oferecer. Ou melhor dizendo, não é a nós, né? É a mim oferecer. Oferecer para eu. É na primeira pessoa. É por isso que tem um monte aí pedindo, volta. Volta, porque eu não aguento mais ter que trabalhar. Eu quero a esmola de volta. Olhem para a Suprema Corte do nosso país. Olhem para eles. Sabe o que é o reflexo deles? Que nós abrimos a boca para dizermos coisas que não merecem ser repetidas aqui, e que muitos de nós dizem, se não verbalmente, dizem nas suas mentes. Sabe o que é que eles estão refletindo lá? Nós mesmos. Porque eles fazem o que eles querem. Quando querem. Visando os seus próprios interesses. Não há temor de nada, não há ninguém por parte deles que possam os incomodá-los. Eles não temem o poder executivo, eles não temem o poder legislativo, muito menos temem a Deus. Diga-se de passagem, a maioria é ateísta. Diante disso, irmãos, surgem então alguns dilemas nas nossas vidas. Diante de uma realidade como essa, como pode funcionar então o Evangelho? Diante de uma realidade como a nossa, como nós podemos ser submissos a magistrados assim? Como eu posso, então, reverendo, viver nessa realidade sem desrespeitar as autoridades, para não pecar contra Deus? Como?
Ora, o que se espera, irmãos? Paulo vai dizer aí no versículo 4. Veja aí. Paulo vai dizer aí no versículo 4. Ele diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ora, o que se espera das autoridades é que elas ajam em conformidade com o reto juízo de Deus, louvando ou enaltecendo aquilo que é bom e condenando aquilo que é mal. Como nós acabamos de ler aí, que diz Paulo ao final do versículo 3 e na parte A do versículo 4. E aí você percebe que o apóstolo Paulo, ele não está preocupado em responder categoricamente a cada um desses dilemas que nós levantamos aqui pensando em nossos tempos, muito menos nos dilemas que surgiram na mente dos cristãos que estavam em Roma diante da administração do Império Romano. Não, ele não estava preocupado em responder a esses dilemas dos mais variados tipos de sistemas, dos mais variados tipos de governo. Porque se ele fosse proceder assim, ele teria que escrever uma outra escritura. É por isso então que ele se concentra em mostrar o princípio, ou melhor, o ideal divino de governo, para que, através disso, a igreja aprenda e saiba como viver dentro da realidade humana. E, neste caso, dentro de um sistema de governo, como, por exemplo, viveram nossos irmãos sob o Império Romano. Como vivem os nossos irmãos debaixo da mão de ferro chinesa? Como vivem os nossos irmãos no governo opressor e miserável de Cuba? É o princípio que ele quer nos ensinar. E aí, mais uma vez, eu chamo você a olhar para o exemplo que Cristo nos dá diante da injustiça, submetendo-se à sentença injusta dos homens que lhe foi proferida, para que fosse obediente à sentença justa do Pai, que antes lhe havia sido imposta por amor daqueles que deveria salvar. Entende agora qual o princípio? Qual o nosso papel? Vejam, vivemos em uma época em que subestimamos, irmãos, o aspecto punitivo na execução do governo ao suprimir esse todo importante aspecto da autoridade dos magistrados. E aí você vai observar que esse tipo de atitude está em oposição ao ensino apostólico. E por que está em oposição? Porque os magistrados são ministros de Deus, reiteradamente, como diz Paulo, para o bem. Portanto, é preocupação deles com os feitos dos homens, com aquilo que nós fazemos. Por isso, Paulo vai falar sobre obras boas e más. A prerrogativa dos magistrados civis não é lidar com o pecado, pelo menos não todo e qualquer tipo de pecado, mas somente com aqueles que transgridem a ordem que a eles foi designada manter e promover. Logo, aqueles que praticam o mal, vejam isso, deveriam temer autoridades, tanto as inferiores quanto as superiores. E, principalmente, deveriam temer a autoridade suprema, que é o Senhor, uma vez que a Ele pertence à vingança.
E aí, trazendo mais uma vez para a nossa realidade, num país em que o bandido é que prende o juiz, como isso se aplica? É preciso retornar ao que reiterou o Senhor. Não cabe a nós nos vingar. Não cabe a nós estabelecer vingança com as próprias mãos. Cabe a nós dar lugar à ira de Deus. Ele é o vingador, justo vingador. Vingança essa que diz respeito ao seu juízo, tanto temporal quanto final. Dentro dessa vingança, ou desse juízo temporal, Deus constituiu as autoridades civis, como ele reitera aí no versículo 4. A autoridade como ministro de Deus para o bem, mas vingador para os que praticam o mal. Observe isso. Paulo declara que os magistrados civis são ministros de Deus para garantir aquilo que é bom, ao mesmo tempo aquilo que é justo. Aos magistrados civis foi entregue o poder da espada, exatamente para atuar como ministro de Deus vingador. E aí note que o magistrado ele não traz a espada sem motivo. A espada dos magistrados, antes de ser apenas símbolo de sua autoridade, é seu direito de aplicar aquilo que a espada faz. E segundo as Escrituras, diz respeito ao castigo, se preciso, com a pena capital. Aos humanistas de plantão, que são contrários à aplicação da pena capital, ou pena de morte pelo Estado, quando a natureza do crime requer, eu afirmo nessa manhã que, à luz do que declara as Escrituras, excluir ou vedar do Estado esse direito é agir em total contrariedade ao que é ordenado por Deus em suas sagradas Escrituras. Ai, pastor, mas é porque o meu antigo pastor e o pastor fulano e o pastor cicrano disse que a espada era só um sinal de autoridade. É mesmo? Você tem certeza disso? Então, se você está dizendo, abra sua Bíblia aí em Mateus 26, 52. Por favor. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus está dizendo isso com relação a quem? A Pedro, que tirou da espada, né, para mostrar que tinha autoridade, não é isso? Olha aqui a minha espada, eu tenho autoridade. Ele tinha um intuito: matar aqueles que queriam prender Jesus. Por isso ele desembainhou a espada. Por isso Jesus diz que aqueles que lançam mão da espada, a espada perecerão. Agora vá para Lucas 21. Lucas capítulo 21. Versículo 24.
Jesus está profetizando acerca da derrubada de Jerusalém. Ele diz: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Mais uma vez, a espada está sendo um instrumento de morte. Agora vamos para Atos 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Versículo de número 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Agora avance aí para o capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 27, por favor. Atos 16, versículo de número 27. Veja aí o que diz. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ué, mas a espada não é para a autoridade? A espada, na Bíblia... Não, vamos só resumir o Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento é repleto de sangue, como dizem alguns, né? A espada é sinal de autoridade. Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus, capítulo de número 11. Veja aí os versículos 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Agora vai para o 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Logo, a vingança que Paulo suscita aqui, em harmonia com o que ele já havia falado lá no capítulo 12, versículo 19, deve ser considerada como a vingança de Deus. Vingança de Deus que diz respeito ao seu juízo. E o que o juízo de Deus estabelece? Louvor dos que praticam o bem e punição dos que praticam o mal. Então veja, deve ser considerada a vingança de Deus e os magistrados como autênticos vingadores temporais, agentes da ira do Deus vivo, ao executarem o juízo que da parte do Senhor é merecido pelos malfeitores. Quão diferente do ensinamento bíblico se torna então aquele sentimentalismo que põe os interesses do ofensor no lugar da satisfação da justiça do ofendido, como base de retribuição criminal. Estes não defendem o que é bom e justo, mas incitam a impunidade e a injustiça. Infelizmente, em nosso país, temos visto de forma lamentável as consequências malignas e perversas que esse tipo de pensamento acarreta.
Mais lamentável ainda é saber que esse tipo de postura parte de homens e mulheres ditos cristãos. Mas, pastor, se os magistrados, os governantes são ímpios, como a gente pode confiar no juízo deles? E por acaso se revoltaram os cristãos do primeiro século, que foram perseguidos e injustiçados, mortos barbaramente pelo Império Romano? Eles causaram uma revolução? Foi isso que os nossos irmãos fizeram? Já sei, foram fazer um piquete na porta do palácio do imperador, não foi? Juntaram lá uns cartazes, pintaram as bandeiras de vermelho e saíram caminhando e cantando pelas praças, protestando contra o imperador. Os gritos ecoam pela história. Fascistas, nazistas não passarão. Foi assim que os nossos irmãos fizeram, agiram, não foi? Foi assim que Paulo aconselhou eles a agirem. Foi assim que Pedro também disse a mesma coisa. E João, nem se fala, o discípulo do amor. Infelizmente, irmãos, vivemos hoje debaixo do juízo de nossas próprias ações. Por acaso, nós não tratamos, nós mesmos, por diversas vezes, por exemplo, vamos diminuir um pouco a escala aqui da posição de autoridade? Vamos diminuir um pouco, vamos trazer para a posição de autoridade na família, nas nossas casas. Pais e mães. Por acaso, por diversas vezes, não somos nós mesmos quem abdicamos do uso da vara na correção de nossos filhos, por acharmos que esse recurso é violento demais, ineficaz. Ainda que o próprio Deus ordene o uso para o filho que é insensato. Não agimos nós assim? Acaso não ficamos nós revoltados quando vemos um amigo da igreja, um irmão da igreja ser disciplinado? Como é que disciplinaram o irmão fulano? Tão gente boa. O que é que esses presbíteros querem disciplinando o irmão? São tudo um bando de pecador também? O bichinho. Não é assim que nós agimos? Meus irmãos, todo tipo de mal deve ser punido. Todo tipo de mal deve ser punido. Nosso Deus bendito, glorioso, gracioso, misericordioso, Deus de amor, mas também de justiça, não deixou passar nenhum pecado. Ou você acha que Jesus Cristo morreu por quê? E você, muitas vezes, passa a mão na malignidade dos seus filhos, desobedecendo o conselho de Deus. Quando o filho é insensato, não ouve. É como aquele pecador contumaz, que você fala, adverte, exorta, chama, e ele não dá ouvidos.
lembrem-se que Deus não deixou, nem deixará nenhum pecado impune. E aí vai um recado para os pais. Pais que não corrigem seus filhos, porque não gostam de vê-los chorar, choram por eles quando eles crescem. Porque eles crescem sem temer o mal que fazem. Até chamam de bem a malignidade e perversidade de seus próprios pecados. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 2, versículo 12. Volte aí, Romanos 2, versículo 12. Você devia gravar isso aí na sua Bíblia, assim, passar aquela caneta marca-texto. Romanos 2, versículo 12. O apóstolo Paulo diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Negligencie o mal e ele se multiplicará. Faça vista grossa e colherá cardos e abrolhos daquilo que você um dia chamou de amor. Pedro, em sua primeira carta, vai dizer: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, pode, se quiser, pode ir para lá. 1 Pedro 4, versículo 17 e 18. Ele diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É por isso, meus queridos, que tudo em nossas vidas deve ser feito segundo o conselho e a vontade de Deus. Abdicar disso é abdicar da verdade. Abdicar disso é abrir mão daquilo que é bom e justo. Ao passo que os frutos que colheremos virá disso, irmãos. Porque já dizia o Senhor: o amor e a obediência trazem bênçãos. A desobediência e a autonomia traz maldição. Diz o Senhor em Deuteronômio 30, versículos 19 e 20: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Não há como alguém defender a justiça, se essa justiça não está alicerçada na justiça de Deus. Não há como alguém dizer que ama, se esse amor não estiver fundamentado no amor de Deus. Não há como falar a verdade, se a verdade falada não proceder da verdade proferida pela boca de Deus. Não há como o Estado ateísta se submeter à autoridade do Supremo Deus. Com isso, meus irmãos, eu não quero dizer que nós precisamos ter um Estado presbiteriano. O que nós precisamos ter é um Estado ou um governo que teme ao Senhor. Um Estado formado por magistrados que reconheçam a autoridade suprema do Deus vivo sobre suas cabeças. Que sejam comprometidos com a verdade e com a justiça. Que tenham compaixão dos fracos, dos pobres, dos necessitados.
Um Estado que promulgue leis justas a fim de garantir a liberdade e o direito do cidadão de bem, bem como o exercício livre da religião. Não, nós não queremos um Estado formado por pastores, nós queremos um Estado formado por vocacionados por Deus para essa função, que inibam o mal com medidas justas e punam os malfeitores, se preciso for, com a pena capital. Certamente, meus irmãos, não alcançaremos isso elegendo clérigos. Só conseguiremos alcançar esse nível ou chegar nesse patamar através de um único meio. Só há um meio de alcançarmos isso. E esse meio é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é que muda os corações. É o Evangelho que tem o poder para transformar e abençoar pecadores. Somente Jesus Cristo, com sua graça, pode nos conceder essa esperança e realizar tamanha bênção em nossa nação. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra nessa manhã. Obrigado por nos falar acerca dos magistrados, dos governos, Senhor, da nossa relação para com estes. Obrigado por nos mostrar em Tua palavra, Senhor, que assim como Tu vocaciona aqueles ministros para ensinar e proclamar a Tua palavra, Tu também vocaciona, Senhor, magistrados, para exercer a autoridade que Tu legaste a esta função. Nos ajuda, Senhor, a compreender o Teu Evangelho, a vivenciar ele nas nossas ações, sem partidarismos, Senhor. Porque o líder verdadeiro que temos e o único, Supremo Senhor nosso, és Tu, Deus triuno, e não há outro. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos tira dessa prisão em que nossa nação se encontra. Liberta-nos, Senhor, dos opressores. Reaviva, Senhor, este povo. Nos dá força para continuar a proclamar a Tua verdade, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Salmo 54. Oh
Senhor Deus, Pai bendito, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, Senhor, da glória, louvor eternamente pelos séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por Tua palavra, obrigado por este dia santo e separado por Ti, para imitarmos a Ti, Senhor, nos devotarmos à Tua glória, ao Teu louvor. Não que não façamos isso nos outros dias, Senhor, mas hoje podemos nos deleitar em Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, ainda no decorrer deste dia, com a Tua palavra, com a Tua doutrina, com a escola bíblica, que dentro de logo mais iniciará. Ensina-nos o caminho que temos que andar e nos ajuda a fazer a Tua vontade, pois Tu és o nosso Deus. E quando, Senhor, falharmos, que a Tua boa mão e a Tua graça nos erga e nos sustente, pois Tu és a fortaleza nossa, ó Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente em tempos de calamidade. Abençoa-nos com a Tua destra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo o sempre.